Vamos lá. Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de hemodinâmica aqui do Hospital Taubaté. Hoje quem vai dar aula para a gente é o José Gabriel. O José Gabriel está no segundo ano da especialização em terapia intensiva no CEPET. A aula vai falar sobre Doppler esofágico, tá? É uma ferramenta para análise de débito cardíaco que a gente acaba usando pouco na UTI, até pelas suas limitações, não de como ler o débito cardíaco, mas sim das limitações. O paciente o paciente é acordado, nós temos maior dificuldade para usar. Vamos ver o que o José tem para falar para a gente dessa ferramenta. Bom dia, como já foi apresentado, sou José, sou especializando no segundo ano do CEPET, dando seguimento aqui às apresentações sobre o livro de monitorização hemodinâmica do Jean-Louis Vincent. Hoje a gente vai focar sobre o Doppler esofágico como uma outra alternativa para a gente estimar, enfim, para fazer monitorização hemodinâmica, estimar débito cardíaco, fluido responsividade, enfim. Inicialmente, o que é o efeito Doppler, né? Definindo, o Doppler é aquela característica física, né, em que ondas de luz são emitidas ou refletidas de um objeto em movimento, demonstrando uma mudança na frequência, que isso vai depender da velocidade relativa entre esse objeto e o observador. Então, a gente, através do ultrassom, né, um mecanismo diferente, né, faz a reflexão da onda de ultrassom. A depender desses movimentos, desses objetos que estão em movimento, essa onda ela altera a frequência, esse objeto ele acaba alterando a frequência, e isso é percebido pela máquina de ultrassom e traduzido, né, em velocidade, enfim. Na medicina, esse efeito Doppler, ele tem relevância, né, justamente por conta desse mecanismo, de velocidade de fluxo, no caso do Doppler esofágico. E no caso da medicina, né, nesse exemplo, as ondas são refletidas pelos glóbulos vermelhos em movimento, causando uma mudança na frequência, consequentemente estimando aí uma velocidade. Esse é o cálculo, essa é a fórmula de velocidade usada pelo Doppler, em que ela tem algumas variáveis, né? A velocidade ela acaba sendo diretamente proporcional à velocidade do som através dos tecidos e também desse deslocamento de frequência, esse FD. E acaba sendo inversamente proporcional à frequência de onda de ultrassom transmitido e ao ângulo de insonação, que é esse cosseno. O cosseno do ângulo entre a direção do fluxo sanguíneo e o eixo do feixe sonoro, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o ângulo de insonação. Bem, a velocidade de pico de fluxo sanguíneo, ela produz frequências de desvio de Doppler dentro da faixa de frequência audível, que acaba sendo em menos de 20 kHz. Então, além da gente conseguir ter uma visualização daquela velocidade de fluxo, a gente também tem uma avaliação auditiva, né? Quanto mais agudo, quanto mais alto a transmissão dessa onda, dessa velocidade, mais alta a velocidade. E a gente tem que ter em mente que o Doppler esofágico ele acaba medindo a velocidade de fluxo, ele não mede volume do fluxo. Porém, a gente consegue, independente disso, saber, mas de uma maneira indireta, qual é esse volume de fluxo. Como a gente sabe, volume é igual à velocidade, né? No caso aí a velocidade média vezes a área. Então a gente está fazendo a medida da velocidade de fluxo em uma secção da aorta, né? Na aorta descendente. Então se eu tenho uma velocidade e eu consigo estimar aquela área, aquele diâmetro da aorta, a gente também consegue estimar o volume que passa ali naquele vaso. Sobre o ângulo de insonação. O que é isso? O ângulo de insonação é basicamente o ângulo, né, que a gente posiciona o probe, posiciona as ondas de ultrassom, entre o feixe e a direção do fluxo sanguíneo. Tá? Como a gente viu aqui na forma, o que importa para a gente é o cosseno desse ângulo. E como a gente sabe, cosseno de 0 é igual a 1. Então, o ideal, no mundo ideal, enfim, no contexto totalmente ideal, a gente deveria fazer essa medição em 0, só porque isso não dá, né? Não é viável, é impossível. E quanto mais a gente aumenta esse ângulo, mais próximo de 90, mais a gente vai diminuindo esse número. Então, se eu aumento o meu ângulo, diminuo o meu resultado aqui do cosseno, eu tendo a superestimar a minha velocidade. Então, o ideal é que a gente tente usar o menor ângulo possível. Preferencialmente ali abaixo de 60, a gente não consegue tolerar quando a gente tem um ângulo de insonação acima de 60. Quanto menor, melhor, né? Abaixo de 60, idealmente é abaixo de 45, na realidade. Aqui é só uma imagem para ilustrar sobre essa questão do ângulo de insonação. Nós vemos essa imagem aqui da bolinha à direita, né? Ele está se aproximando lá do probe, isso vai gerar ondas positivas. Quando o probe ele pega exatamente perpendicular a bolinha vermelha, ele não vai registrar, porque o cosseno de 90 graus é 0, então vai acabar anulando ali nossa velocidade. E quando está se afastando, gera aí ondas negativas.
Existem dois tipos de medição do Doppler, o Doppler de ondas pulsado ou de ondas contínuas. Quais são as diferenças entre esses dois métodos? O de onda pulsada, ele apresenta apenas uma única sonda, e que essa única sonda ela vai alternar entre a transmissão de ultrassom e a detecção. Tá? O Doppler pulsado, né, ele também pode acabar sendo usado apenas na função de ouvir, ou seja, de detectar esse ultrassom, proporcionando aí uma medida de fluxo e uma profundidade um pouquinho melhor, uma localização predeterminada. No entanto, ele acaba sendo impreciso em condições de altas velocidades. Já o contínuo, que é o que a gente acaba mais usando, enfim, mais moderno, ele apresenta duas sondas lá no seu probe, uma sonda que emite ultrassom e a outra sonda que tem a função apenas de receber, né, de detectar. Então ele acaba tendo essa ação simultânea. Infelizmente ele não tem uma discriminação em muito boa de profundidade, mas acaba sendo mais preciso em contexto de alta velocidade. Um pouquinho do histórico do Doppler esofágico, né, não é algo novo, né, já é bastante estudado e utilizado aí desde o século passado. Inicialmente foram avaliados o exame de ultrassom normal, né, através de sondas transcutâneas para poder estimar. Só porque, como a gente sabe, existem várias limitações, enfim, tem que atravessar vários tecidos, tem que ter um bom posicionamento entre as costelas. Não era um método viável para a gente conseguir monitorizar a hemodinâmica e estimar débito cardíaco. Em 1971, Said e Gosling acabaram usando aí a primeira vez a sonda esofágica, foram aperfeiçoando em 1974 com o Duck, que realmente acabou fornecendo aí as descrições práticas mais detalhadas e sobre limitações e como fazer o uso mesmo aí da sonda esofágica. Posteriormente foram incorporados, né, foi se modernizando o aparelho de ultrassom, foi incorporados os transdutores para medir o diâmetro da aorta, para a gente conseguir estimar realmente ali o volume sistólico, consequentemente o débito cardíaco. Em 1989, o Singer, com alguns estudos, aperfeiçoando mais ainda, ele conseguiu comprovar que existe uma boa concordância entre a medição do débito cardíaco, tanto via Doppler quanto por termodiluição pulmonar, que até então o método de padrão ouro nesse momento aqui era o Swan-Ganz, o cateter de artéria pulmonar. E posteriormente, para tentar deixar de uma maneira mais fácil da gente também usar, porque a gente precisaria de duas medições, uma para medir a velocidade e outra para conseguir medir o diâmetro da aorta, o Singer ele acabou criando um normograma baseado na idade, no peso e altura, que permitiu a gente estimar qual é o diâmetro da aorta na gente, né, nas pessoas, para conseguir calcular o débito sem a necessidade de um eco separado para fazer a medição ali do diâmetro da aorta. Um pouquinho sobre a inserção e o posicionamento da sonda, né? A gente pode, preferencialmente no paciente sedado, né, anestesiado, para que, enfim, não acabe não se mexendo, interferindo aí o exame, porém, também há a possibilidade de a gente fazer no paciente acordado. Mas isso acaba sendo uma grande limitação, né? A grande maioria das vezes que a gente vai pensar em usar um Doppler esofágico vai ser no paciente em ventilação mecânica, que esteja sedado, enfim. Utilizado também um gel lubrificante, esse gel é para proporcionar uma inserção atraumática, mas também para melhorar a transmissão do sinal, assim como na medição transcutânea. A gente vai inserir cerca de 35 a 40 centímetros, isso aí medindo dos lábios até a região torácica média, entre quinta e sexta vértebra torácica. E para a gente saber se o posicionamento está correto, a gente vai ter aquelas duas medidas, tanto auditiva quanto visual. A auditiva, né, a gente vai ter um bom som agudo, enfim, realmente bem audível, e visual, através da forma de onda que a gente vai ver no próximo slide. Bem, como é que a gente vai avaliar e interpretar o Doppler esofágico? Através das formas de onda. Isso aqui é um exemplo que o livro acabou trazendo, né? A forma de onda ela acaba tendo esse formato triangular, em que a gente tem algumas diferenças de coloração. O ideal seria o centro realmente um pouquinho mais escuro, bem definido, e a borda mais externa, mais tendendo a ir para o laranja e branco. Sempre que possível, a forma de onda mais brilhante e alta possível, né? Para a gente saber que realmente ele está tendo uma boa medição. E a gente tem que levar em conta que o Doppler, aqui, esse triângulo, ele está medindo justamente apenas a sístole, certo? Porque a gente está medindo a velocidade de fluxo de acordo com a direção do sangue com o probe, tá? Então, todo esse triângulo aqui, ele só representa a sístole. Então, eu tive aqui a abertura da válvula aórtica, eu tenho essa aceleração, que eu vou explicar já. Eu tenho o pico da minha velocidade, consequentemente diminuindo a velocidade, até o coração acabar entrando em diástole e fechar a válvula aórtica. Quais são os parâmetros que a gente vai acabar utilizando, fazendo mão aqui no Doppler? São 3. O stroke distance, que seria a distância de curso, o tempo de fluxo, 4 na verdade, né? E a velocidade de pico com aceleração média. O que é o stroke distance?
Essa distância do curso nada mais é do que a área da onda, né? Essa onda ela é formada por dois eixos, um de velocidade e outro de tempo. Então, se eu tenho velocidade vezes tempo, eu tenho uma distância percorrida pelo sangue, tá? O stroke distance ele é útil para, junto aí, quando a gente sabe o diâmetro da aorta, para estimar o volume sistólico, consequentemente o débito cardíaco. O tempo de fluxo é o tempo da sístole, né? Então, ele representa aqui, nesse eixo horizontal, o tempo, né, a base, né, do meu triângulo. É a duração do fluxo sanguíneo. Só que a gente sabe que no ciclo cardíaco, a sístole ela acaba durando em torno de 1/3 do meu ciclo cardíaco total. Então, quanto mais alta minha frequência cardíaca, vou tender a ter um tempo de sístole aí um pouco menor. Então, não basta a gente só medir exatamente qual é esse meu tempo de fluxo. Eu tenho que também apropriar isso para o meu ciclo cardíaco, para a minha frequência cardíaca. Então, através da forma de base, a gente tem um tempo de fluxo corrigido. Tá? E o tempo de fluxo, ele vai ser inversamente proporcional à resistência vascular sistêmica. Por quê? Se durante a minha sístole eu tenho um tempo de fluxo rápido, até quando a gente faz um teste assim com a mangueira, né, a gente coloca água, se a gente diminui ali aquele diâmetro, a gente vai ter um fluxo, uma velocidade mais alta. E isso que acontece, se eu tenho um tempo de fluxo mais curto, então aquele sangue ele passou muito rápido porque eu tenho uma vasoconstrição. Já se eu tenho um tempo de fluxo mais longo, aquele sangue ele demorou um pouquinho mais para passar, eu tenho uma resistência ali um pouquinho menor. Por fim, a gente tem a aceleração média, que nada mais é do que essa subida aí da curva no início ali da sístole, e a velocidade de pico. E ambas estão relacionadas com o inotropismo, contratilidade do miocárdio. Aqui são algumas alterações possíveis, só para análise aqui da forma de onda a gente consegue estimar várias coisas que estão acontecendo ali com o coração. Aqui na direita, mostra aqui o mouse. Aqui na direita, ele primeiro está mostrando em relação à área. Né? Se a gente tem um aumento da área, então eu estou aumentando meu volume sistólico, estou aumentando meu débito cardíaco. Ou, eu tenho um aumento aqui do tempo de fluxo. Se eu tenho um aumento do tempo de fluxo, é porque minha resistência vascular sistêmica está baixa, eu tenho, então, uma diminuição da pós-carga. Ao contrário, né? Se eu diminuo, eu tenho um aumento da minha pós-carga. Aqui minha área vai relacionar em relação ao débito cardíaco, né? Pré-carga. E, por fim, a velocidade de pico, junto com a aceleração. Quanto mais alto, melhor minha contratilidade, maior meu inotropismo. Quanto menor, eu tendo a pensar que aquele coração está com a depressão. Está hipocondrático. O livro ele acaba trazendo também aqui esse algoritmo para tentar auxiliar um pouquinho no manejo hemodinâmico do paciente. Tá? Então, a gente vai ter um paciente que está com alguns sinais de hipoperfusão orgânica, hipotensão. Então, a gente vai fazer uma otimização ali da circulação. A gente vai monitorar o volume sistólico e aquele stroke distance, fazendo um teste volêmico. Fazemos aí 200 ml de fluido, né, um estresse dentro de 5 minutos. Se a gente apresentar aí um aumento, né, do meu volume sistólico, então esse paciente é fluido responsivo, eu consigo ofertar mais volume. No entanto, se o meu volume sistólico, no débito, ele acabou não variando, provavelmente esse paciente está tendo aí uma perda de fluxo, de fluido maior do que a gente está ofertando. Ele está perdendo mesmo? Se estiver perdendo, é só a gente ofertar fluido e tentar otimizar isso. Se ele não estiver perdendo, o paciente ele ainda está com comprometimento hemodinâmico, ele ainda está em hipoperfusão, a gente vai pensar em algumas outras terapias. Então, vou pensar em vasodilatador, e aí a gente vai avaliar o tempo de fluxo corrigido, pressão arterial. O uso de inotrópicos, a gente vai se basear ali pela velocidade de pico, e o uso de vasopressores também aí com tempo de fluxo. Limitações. Uma das grandes limitações é justamente a sua aplicabilidade. Né? Como a gente já comentou anteriormente, dá para fazer no paciente acordado, mas é um pouco mais complicado. O ideal seria no paciente sedado, em ventilação mecânica. Tá? Mas a gente também tem alguns outros fatores limitantes. Quais fatores são esses? O diâmetro da aorta. Como eu falei, ele é estimado através de um normograma que foi criado lá na década de 80. Será que a gente padronizar esse diâmetro da aorta para todo mundo, baseado só num cálculo de idade, altura e peso, é o suficiente? Enfim, vários estudos eles demonstraram uma forte correlação do débito cardíaco pelo Doppler com termodiluição. Apenas um estudo mostrou que a complacência da aorta após uma ressuscitação volêmica ela pode ser subestimada sem a medição concomitante. Então, no geral, vários estudos eles acabaram tendo uma boa demonstração que mesmo através desse diâmetro da aorta pelo normograma, a gente consegue ter uma boa estimativa de débito cardíaco. Até então, só um estudo que acha que, enfim, depois da ressuscitação volêmica, que a complacência da aorta diminuiu.
No geral, dá para se usar sim esse diâmetro da aorta com o mamograma, não precisaríamos de uma medição aí com outro tipo de ecocardiografia. Outra limitação é que a gente está partindo do pressuposto, a gente faz a medição do duplo esofágico na aorta descendente. Então, se a gente faz a medição ali na aorta descendente, a gente já perdeu um pouquinho do débito cardíaco que foi para a região cefálica, né, que já foi para as carótidas, já foram para os membros superiores. A gente parte do pressuposto que a gente tem uma distribuição fixa do débito cardíaco, baseada em que 70% do débito cardíaco ele foi para a aorta descendente. No entanto, existem algumas condições fisiológicas e não fisiológicas que acabam fazendo meio que um roubo de fluxo, proporcionando aí um aumento de fluxo para a região cefálica, como gravidez, um bloqueio simpático, aumento de pressão intraabdominal. No entanto, apesar disso acabar afetando aí os valores absolutos, tanto do volume sistólico quanto do débito cardíaco, os outros valores medidos pelo Doppler, né, como o tempo de fluxo, aquele stroke distance, não foram afetados e permaneceram como índices confiáveis para orientar aí a fluidoterapia. Um outro fator limitante aí seria o número de insolação, que a gente já comentou, quanto menor, melhor. E um outro fator limitante seria que a gente depende de um bom sinal do Doppler e um bom fluxo sanguíneo laminar, né? Então, algumas condições que a gente não tem esse bom fluxo sanguíneo laminar, como coarctação da aorta, aneurisma, um balão intra-aórtico, a gente já não vai conseguir também utilizar o Doppler. Além disso, outros fatores limitantes, aqui já vão ser algumas contraindicações relativas, seriam algumas patologias esofagianas, né, já que a gente vai fazer a medição através do esôfago, ou coagulopatias, que aumentem o risco de sangramento. Por fim, sobre a validação aqui do Doppler esofágico, foi feita essa revisão na literatura de 11 estudos com mais de 2.400 medições, em que o Doppler ele apresentou uma alta validade para monitorar diferenças assim, hemodinâmicas, de débito cardíaco, em relação com o método padrão ouro, que seria o termo de diluição pulmonar, o SON-GANS. O coeficiente de variação aqui para essas medições foi bem baixo, foi 3,8%, inclusive muito menor do que as leituras de termodiluição simultâneas. Além disso, a gente também está bem definido, assim, enfim, existem vários estudos que eles também demonstram assim, uma boa aplicabilidade do duplo esofágico no contexto perioperatório. No entanto, esses estudos eles são pequenos, são heterogêneos e ainda carecem aí de novos estudos para conseguir validar realmente o seu uso aí na nossa prática clínica. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, José. Bom, avaliar o débito cardíaco por Doppler transesofágico é uma ferramenta, então, validada e é uma boa ferramenta, né? Por que a gente usa tão pouco? Porque a tendência hoje é que a gente deixe o paciente cada vez mais acordado. E o paciente, então, ele tem movimentos, ele acaba se mexendo, mesmo em ventilação mecânica, a ideia é que a gente quer que esse paciente ele se mexa para que ele tenha menos doença, né, neurológica, menos doença miopática, né, menos atrofia muscular. E o movimento é ruim para o método, porque a sonda ela tem que estar bem posicionada, então a gente tem que passar a sonda no esôfago. A gente posiciona a sonda, que não é difícil, mas depois essa sonda tem que ficar quietinha lá. Então, o fato de pegar a aorta descendente, o fato da gente ter um normograma, isso aí não são atribuições ruins, não são grandes limitações. O problema é que os movimentos do paciente. Então não é contraindicação a gente fazer o método no paciente acordado, mas o paciente acordado não vai conseguir ficar com uma sonda na boca, com a boca entreaberta, quietinho, para que a gente meça o débito cardíaco dele lá. Ou para que a gente então manipule o débito cardíaco. Mesmo porque grande parte das vezes que a gente está manipulando o débito cardíaco, a gente quer manipular o débito cardíaco porque, via de regra, você quer otimizar fluxo, e se você quer otimizar fluxo, a pessoa está chocada, né? Então é muito difícil o paciente estar chocado e acordado lá. Então também é outra coisa que não fazia muito sentido não ter. Mas no centro cirúrgico, quando a gente tem um paciente que você quer manipular o débito cardíaco, um paciente cirúrgico de alto risco, que tem indicações
é uma corte de paciente que tem indicação da gente fazer uma entrega suprafisiológica de delírio de oxigênio no pré, no trans e no pós-operatório inicial, mas principalmente no trans ali. Esse paciente ele vai ter menos complicação pós-operatória, né? Então nós temos lá algumas classificações. Esse paciente se classifica em paciente de alto risco cirúrgico, é uma das cortes, provavelmente a única, que se beneficia de supratratamento. Então já foi mostrado pelo Shoemaker, a doutora Susana Lobo aqui no Brasil também já demonstrou isso. Então pode ser que nesse paciente você usar um método praticamente não invasivo, né? Que ele é praticamente não invasivo, isso é uma sonda muito fina que você passa no esôfago. No paciente entubado venha te ajudar, tá? Você falou do normograma, então realmente a gente tem um estudo do fluxo, né, pela velocidade ali na aorta descendente, e sabendo o diâmetro a gente começa a estimar volume. Se a gente for ver, é muito parecido com o que a gente faz no VTI, com a saída do ventrículo esquerdo, e quando a gente tem o estudo do diâmetro da válvula aórtica ali, né? O princípio físico é o mesmo. Mas aí ele acabou então fazendo o normograma, o Singer, e acabou então estimando um diâmetro de aorta para grande parte das pessoas que tem aquele peso, aquela idade e aquele sexo. A gente faz isso, a gente tem esses, entre aspas, normogramas, as pré-estimativas também de complacência de aorta, de impedância da aorta, certo? Toda vez que eu vou colocar um paciente nesses métodos de contorno de avaliação de débito cardíaco não calibráveis, eu tenho ali um normograma, eu tenho ali na memória do computador algo que me leva a imaginar para aquele paciente, com aquela idade, com aquele peso e daquele sexo, qual que seria a complacência da aorta, qual que seria então o que a minha máquina vai encontrar ali. Então isso também é um problema menor, mesmo porque a gente fala muito em tendência de débito cardíaco. Pouco me interessa se o débito cardíaco do paciente é de 3 ou de 5. O que me interessa é se esse número está funcionante ou não. Ou seja, esse número entrega o oxigênio que eu preciso? Esse número mantém o fluxo tissular que eu preciso? Não. Se esse número, seja 3 ou 5 ou 7, se ele é insuficiente para mim, eu tenho que manipulá-lo. Aí eu vou manipular com volume, com inotrópico positivo ou com cronotrópico, certo? Então eu vou botar ou vasopressor, ou vasoconstritor, ou volume, ou vez ou outra de vasodilatar esse paciente, certo? E aí o que vai me interessar mais é a tendência que esse débito cardíaco está mostrando secundária a alguma medida que eu tomei. Então, por exemplo, tenho lá um débito cardíaco X e eu acabei colocando inotrópico positivo e esse paciente ele foi para 1.2x, 1.3x, ou seja, ele foi responsivo, porque ele melhorou de 20% a 30% seu débito cardíaco. Então, o fato de estar na fase descendente da aorta, no arco descendente, a tendência vai ser a mesma, né? Então, o meu raciocínio hemodinâmico não muda, certo? Aquele gráfico de fluxo pela velocidade é bacana, porque só de olhando o gráfico, a gente imagina que quanto melhor a contração, ou menor a complacência, ou melhor a complacência da aorta, ou seja, com alterações da impedância, esse gráfico ele vai estar mais apiculado ou menos apiculado. Então, falaria até na beira do leito da gente colocar um inotrópico ou não, avaliando a morfologia do gráfico. E a base, que seria o fluxo, né, que o José deixou frisado, que é o tempo que aquele volume sistólico demoraria para esgotar do ventrículo na sístole. Então, há um raciocínio de que se o paciente estiver com um fluxo muito baixo, a chance dele ser fluido responsivo é bastante grande. Então, o que eu faria? Faria uma prova de volume, eu faria um reg raising
e a tendência é que se esse paciente tiver numa fase ascendente da curva de Frankenstein, ele vai otimizar seu volume sistólico. E otimizando seu volume sistólico, ele vai aumentar o fluxo. Então, ele vai aumentar a base da pirâmide. Então, o ideal é, né, que eu tenha uma pirâmide que ela tenha uma base adequada com uma pressão de pico, com uma velocidade adequada. Caiu a velocidade, provavelmente eu consiga otimizar débito com contratilidade. Diminuiu meu fluxo, pode ser que eu otimize débito com volume. Aí o que me cabe a fazer? Me cabe analisar aquele paciente, certo? Como eu tenho a possibilidade de fazer o leg raising, e o leg raising poucos interfere se o paciente em respiração espontânea ou incontrolada, então eu posso usar em todos os pacientes, eu posso fazer lá um desafio de volume, fazendo o leg raising no paciente e olhando para o débito cardíaco do Doppler transesofágico, que é uma maravilha, certo? A gente, quando tem essas alterações de complacência, na próprio contorno de pulso arterial, a gente tem algumas relações de DP-DT, né? Algumas relações de derivação de tempo por derivação de pressão, certo? Então, quando a derivação de tempo ela é muito curta e a diferença de pressão é muito longa, muito alargada, a gente tem a impressão de que a complacência da aorta é muito ruim, muito alta. Quando eu tenho uma diferença de pressão muito baixa, com uma diferença de tempo muito grande, a impressão é que eu tenho uma complacência da aorta baixa, uma impedância maior. Certo? Bom, realmente uma ferramenta muito boa que dá para usar, mas vai ficar restrita ou a pacientes sedados, um RAS -5, -4, ou para pacientes no centro cirúrgico. Assim, né, uma opinião pessoal é que ela é melhor para o paciente cirúrgico do que para o paciente na UTI. Mesmo porque nós temos protocolos de boas práticas para outras áreas da terapia intensiva. Então, assim, a gente vai ter protocolo de despertar diário da sedação, nem sempre o paciente vai acordar calminho, né? Às vezes o paciente acorda um pouco mais agitado, aí a gente tem que deixar uma dose intermediária de sedação para aquele paciente. Mas a gente tem um negócio chamado de sedação light, né? Que é a gente atingir o nosso alvo, seja o alvo, por exemplo, a gente usa o RAS aqui, escala e ritmo, mas pode ser outra escala também. Atingir o seu alvo com a menor sedação possível, com a sedação mais light possível. Isso aí também faz com que o paciente se mexa. O paciente se mexer para a gente é bom, né? O paciente... Então, e esse paciente então ele vai ter uma intolerância ali a mais um dispositivo pela boca. Então seria mais para paciente no centro cirúrgico ou aquele paciente que vem do centro cirúrgico paciente, ou então é admitido e fique sedado full. Então, quem sabe no Covid seria uma estratégia boa, né? Porque no Covid a gente voltou a manter os pacientes sedados e bloqueados, inclusive, coisa que a gente não fazia. Uma vez que a gente sabe que quanto menor a sedação usar, melhor. Se for ter que usar sedação, priorize a analgesia. E o bloqueio é realmente não diminuir a mortalidade, mas se ele te ajuda a ventilar, ele deve ser usado naquela corte mais específica de pacientes. Acho que era isso. Obrigado, José. Alguma pergunta? Eu tenho. No contexto das cirurgias, cirurgia abdominal, torácica, tem alguma contraindicação? Porque eu penso assim, se você fizer uma cirurgia torácica, talvez subestime ali, porque se diminui a pressão intratorácica, enfim. Você acabou falando também que uma insuficiência aórtica importante ou um balão intra-aórtico seriam limitações intermitentes, né? Seriam limitações parciais ao método. São limitações mesmo. Imagina que com um balão intra-aórtico você tem uma segunda pulsação, você tem uma contrapulsação. Na hora da diástole do ventrículo você tem uma pulsação ali. Então realmente o fluxo vai ficar subindo e descendo e uma hora a sonda não vai conseguir. E uma insuficiência muito grande também tem um refluxo muito grande, tá? O que nós precisamos ter
é que a sonda ela fique ajustada peri aorta descendente, tá? E se eu tenho alguma cirurgia no tórax, que eu não vou mudar a escalação do esôfago com a aorta, o fato de eu mudar a pressão no tórax não interfere tanto, porque eu vou na tendência, certo? Diferente de um contorno de pulso, que precisa de uma interação coração-pulmão, certo? Então, quando eu abro o tórax, essa interação coração-pulmão ela é perdida. Então, eu tenho lá um contorno de pulso, por exemplo, da Edwards, do Flow Track, eu estou usando de uma maneira correta o VVS, ou a variação de pressão e pressão. Uma vez que eu abri o tórax, eu perdi, o tórax aberto me faz perder essa relação coração-pulmão, porque eu não tenho mais essa proximidade ao velo capilar perialveolar. Ali é o seguinte, ali não me interfere tanta pressão, o que eu preciso é que tenha a sonda, ela fique no esôfago, esse esôfago ele tem que estar anexo à aorta, então cirurgias torácicas que dissecam o esôfago ou cirurgias torácicas que interferem na aorta, então também não tem jeito, não tem como avaliar, aí ficaria, mas são esse tipo de cirurgia é uma cirurgia muito específica, certo? Aí realmente você usa algo que serve de termodiluição, é mais favorável para esse paciente. Alguma pergunta? Então acho que é isso, acho que foi bem boa a tua aula, José, obrigado, tá bom? Até a próxima.